Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá Francisca aí, ó. Amém. É isso aí. Abraço, Milan. Abração, meu querido. Lindo. Espera só o pessoal ir se achegando hoje aí. O nosso tema hoje é sobre oração. É a Hermonites. Se começar a falar Hermonites, já viu, irmãos? Glória a Deus. Que bênção. Mais um dia estamos aí na presença do Senhor. Mais um dia diante de Deus. Vamos se organizando aqui que o celular tá escorregando aqui. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Tem nome mais lindo, irmão? Não, né? Esconda no Senhor. É fogo mesmo, né? Fogo na internet não, a internet tem que ficar boa, Rafa. Se pôr fogo, acaba tudo. Aí, Sandrinha, fica firme aí, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu arrumar aqui o esquema aqui para não escorregar. Pera aí um pouquinho só, irmãos. Estamos preparando ainda o cenário aqui, um minutinho só. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ô Joyce, boa noite. Filha linda. Glória a Deus. Você e o Will são bênçãos. Amém. Amém. Ô Elizabeth, a paz do Senhor Jesus. Cadê o restante desse povo, né? Cadê o restante desse povo? Convida aí o povo aí. Qual é o som que nós temos aí para o Senhor? Olha o louvor aí, ó. Qual é o som? Ó, o Alexandre chegou. Aí, Alexandre. Amém. Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Enquanto hoje é a Simone que vai estar falando algo sobre oração, algo impactante, e eu queria que vocês falassem aí de experiências que vocês tiveram aí na oração, o que vocês, como vocês se encontraram na oração, quem já teve uma experiência na oração, vai falando aí. Hoje a internet vai em nome do Senhor Jesus. Ó, isso já é motivo de oração, hein? O dia inteiro a Sâmia, o Rafa aí se programando, vendo outra forma da gente levar a palavra, esse vídeo, essa live até vocês aí. E graças a Deus hoje tá perfect, né? Hoje tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. O Rafa falou da iluminação. Rafa, o que tem a iluminação aí? A iluminação, não consigo ver, ver, amado. Não posso mexer muito nesse celular aí não, porque, meu Deus, meu papai, oração do justo pode muito em seus efeitos. E tem algum justo aí? Tem algum justo? Vários, né? Vários justos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sabe, irmãos, às vezes a gente esquece, né? Que a oração de um justo pode muito. Às vezes nós esquecemos que na oração nós conseguimos conquistar, né? A palavra do Senhor diz para a gente bater. Lembra daquele versículo? Nem sei se a Simone vai falar sobre esse versículo. Ah lá, ó. Ela tá gritando lá do quarto, irmãos. Vou
eu achava que minha oração era ruim porque via pessoas orando com palavras tão lindas, falando de um monte de coisas, mas depois de uma conversa com o Senhor, eu descobri que a minha oração sincera chegava aos ouvidos do Senhor e era poderosa. É isso mesmo, glória a Deus, exatamente isso, Hermonites. A gente acha que, olha a pessoa orando, né? Olha a irmã Zenaide orando, eita mulher de fogo, vê outra irmã orando, eita como que a pastora Simone encontra essas palavras tão lindas, ou a outra pastora Iris, essas palavras lindas para falar para o Senhor, né? Mas cada um que ora ao Senhor, o Senhor conhece o coração e sabe que palavra, se a palavra que está saindo dos lábios são sinceras ou não, né? O Milan, a oração é abrir nosso coração ao Pai com sinceridade e falando com o que sentimos, falando o que sentimos. Amém, glória a Deus. É isso aí, a internet voltou e vai ficar aí no controle mesmo. Oração, para mim, é conversar com um amigo e ter intimidade e me abrir por inteira para ele. Isso mesmo, Sâmia. Oração é isso aí. Alguém mais teve intimidade, quer falar alguma coisa sobre oração? Esse é o momento de você estar falando aí sobre oração e convidando aí as pessoas em nome do Senhor Jesus. A oração. Quer ver? Lá no livro de... Vamos ver aqui, ó. Na palavra do Senhor. Mateus. Tal. Orem por aqueles que os perseguem. Quem que já orou por aquele que já te perseguiu, por seu inimigo? Quem que já orou aí para o Senhor abençoar? Para o Senhor derramar mais bênção sobre a vida daquele que se declara seu inimigo? Alguém já orou assim? Quem é cristão ora assim. Ora desse jeito. Para que isso aqui está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está se sentindo perseguido por alguém aí? Por quem que você se sente perseguido? Às vezes a gente se sente perseguido até dentro da própria casa. E o Senhor está falando o quê? Orem e abençoe aquele que te persegue. Na oração a gente consegue... A oração, a pastora Simone, que é doutora psicóloga, ela não está aqui, né? Mas ela sabe disso. Se o povo de Deus orasse mais, se a gente orasse mais, a gente estaria menos nos consultórios, sabia? Isso é uma grande verdade. Porque na oração a gente coloca, na oração sincera, a gente coloca tudo para fora, coloca tudo diante do Senhor. E aí na oração você tem o tempo, né? Quem sabe, quem ora, tem ouvido já na palavra do Senhor, já ouve sempre a gente falar que a oração ela não é uma oração de uma pessoa só falando. A oração ela é comunicação, a oração é interação, a oração é conversa com alguém que está te ouvindo e alguém que está te ouvindo quer responder também. Alguém que está te ouvindo, presta atenção nisso. Alguém que está te ouvindo quer também responder a sua oração, quer falar ao seu coração, quer falar conosco, quer falar com a gente. E aí a gente às vezes chega, né, ansioso diante do Senhor e a gente deposita tantas coisas diante de Deus e a gente não dá tempo para o Senhor, para Ele falar aos nossos corações e a gente ouvir as instruções que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes a gente não dá esse tempo. Vocês estão muito quietos aí hoje, viu? Fala para mim, quem teve mais experiência com Deus aí em oração? Quem já pediu algo para Deus e já recebeu aí do Senhor? Quem já pediu e já recebeu? Vai falando aí. Eu já recebi já muitas coisas, já recebi. Pedi uma mulher de Deus para minha vida
e Deus preparou uma mulher, preparou 2 filhos, preparou netos, uma sogra linda que está me assistindo aí, ó, né? Então tem que falar, é linda, né? Mas ela é linda mesmo. Então o Senhor, ele prepara todas as coisas, né? O Senhor, ele tem abençoado as nossas vidas ricamente. O Senhor tem feito milagres nas nossas vidas. O Senhor tem derramado saúde. O Senhor tem dado paz, a paz que excede todo entendimento humano. A gente só consegue na presença do Senhor, somente diante de Deus. E é na oração, na intimidade com o Senhor, é aonde a gente tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Como é que você tem ouvido a voz de Deus? Como que você ouve a voz de Deus? A gente ouve a voz de Deus pela palavra, pastor Daniel. Sim, a gente ouve pela palavra a voz de Deus. E você, na sua intimidade com o Senhor, pode ouvir a voz de Deus? Com certeza, né? Também pode ouvir a voz de Deus, sim, né? Na sua intimidade com o Senhor. Basta nós termos essa intimidade com o Senhor. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo ficar orando tanto tempo, né? E na oração, a gente precisa, na verdade, querer orar e querer estar na presença do Senhor, porque nós iniciamos o processo de oração. Às vezes a gente começa, né, falando poucas coisas, poucas palavras para o Senhor, e aí gradativamente a gente vai perceber que esse tempo ele vai aumentando. Porque quanto mais você está na presença do Senhor, quanto mais você conversa com o Senhor, mais você vai querer estar na presença dele. Porque quanto mais você está, você vê que você começa a enxergar que o estar na intimidade com o Senhor, que o estar na presença de Deus, vai somente te fazer bem. E se você começa a entender esse processo que somente vai te fazer bem a cada dia a mais, você vai querer estar mais e mais. Então, você começa de repente com 30 segundos. Senhor, abençoa a minha casa, a minha vida, eu quero te adorar, quero estar diante de ti. Abençoa esse dia em nome de Jesus. Amém. De repente você começa a sua oração assim. Mas com o passar do tempo, você vai colocando palavras, você vai colocando necessidades, você vai colocando entrega na sua oração, você vai colocando adoração na sua oração, e aí quando você for ver, você vai chegar num nível tal que você vai estar 30 minutos, 1 hora. Tem homens e mulheres de Deus que ficam aí de 6 horas, 12 horas na presença do Senhor. Homens intercessores, mulheres intercessoras. E às vezes a gente fala, né? De conversar com o Senhor, separar uns 5 minutinhos, separar um tempinho para poder estar na presença do Senhor. E às vezes a gente acha que ainda é muito, né? Agora que nós temos esse tempo para estar em casa, e muitos de nós não temos muitas coisas para fazer dentro de casa, e o tempo ele acaba ficando ocioso. E com esse tempo ocioso, começa a fracionar o seu dia em coisas que você vai fazer. No momento eu vou ler um salmo na primeira hora, depois eu vou ler a palavra, eu vou ler um evangelho, aí eu vou conversar com Deus, eu vou orar pela minha casa, pela minha família, eu vou orar também pela empresa que eu trabalho, eu vou orar pelos meus funcionários, eu vou orar pela minha cidade, eu vou orar pelo meu bairro, eu vou orar pela minha vizinhança, eu vou orar pela minha cidade, pelo país, eu vou orar pela terra inteira. Porque motivos de oração hoje, amados, nós temos muitos motivos de oração. Então, quando nós começamos com a conversa com o Senhor,
Quando nós começamos a falar com Deus, aí você vai ver que 1 hora na presença de Deus vai ser muito pouco. Amém? Então que nós possamos a cada dia mais estar buscando o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, com o coração aberto. Nessa noite, abre o seu coração para que você venha entender realmente o que é oração, um pouquinho mais sobre oração. E na palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, o capítulo 7, o verso de número 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então o Senhor vem nos orientando, é uma palavra bem conhecida, né? E o Senhor fala assim, ó, batam e a porta vai ser aberta. Peçam, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será, pois todo o que pede. Então a palavra de Deus está falando, o próprio Jesus falou isso pra gente aqui, deixou isso pra gente. Olha, pede, olha, bate, olha, insista. E oração é isso. Na oração, Senhor, mas por que não chegou ainda? Senhor, é algo que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu não recebi ainda? Por que eu não consigo ouvir a sua voz? Por que eu não sei que decisão tomar na minha vida? Então o Senhor está falando, bate, peçam, porque quando a gente... Aí ele fala assim, ó, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então o segredo é simples. Pede e receberá. Bata e a porta vai ser aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Pastora Simone, venha cá, mulher de Deus. Ela está se produzindo. Tô nada. Todinha. Tô só prendendo o cabelo, passando uma cor na cara. Vamos lá. Se prepara aqui. Tosse pra lá. Perto de mim não. E põe máscara pra não passar pros irmãos lá também, né? Põe máscara pra não... Pra não passar pros irmãos ali, ó. Aí. Eu não tô vendo. Glória a Deus. Pode ser assim? Tá bom. Isso. Tá se vendo? Tô. Quer um alquinho em gel? É bom, né? Mas, Senhor, irmãos... Amém. Ó quanta gente aí, ó. Meu Deus! A oração para mim é conversar com um amigo e ter intimidade de me abrir por inteira para ele. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Daniel veio me trazer álcool. Vocês acreditam nisso? Imagina, né? Eu tô com uma tocinha irritante, não é aquela... Fiquei conversando demais e aí a gente fica com aquela tocinha. Eu não orei ainda. Você quer orar? Já? Não, pode orar porque eu já vou falar bastante. Vamos orar bastante? Não, eu tô querendo dizer. Viu, irmãos? Viu o que ela falou? Vou pegar água, tá? Enquanto você ora. Eu pego pra você água ali. Vamos orar, amados? Em nome de Jesus? Vamos conversar com o Senhor agora. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí aonde você está. E que o Senhor venha falar conosco, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar sim sobre o nosso coração, que a gente venha entender, né? E que a Simone saiba se expressar de uma forma que todos venham entender aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Papai querido, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus,
Nós estamos diante de Ti, nós estamos na Sua presença, Pai. Pai, e se não for a Sua presença, Deus, sobre as nossas vidas, de nada vale, Pai. De nada vale, Senhor amado, toda a palavra que for falada aqui e não for direcionada pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, alcança, Senhor, agora cada coração e que cada vida venha a entender, Senhor amado, realmente o que o Senhor tem para ela nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, tira, Senhor amado, tudo que não provém de Ti. Se há alguma coisa de errado, Deus, na vida dos meus irmãos, Senhor, dentro do lar, alguma situação difícil, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, visita já esse lar, Deus, e tira, Senhor, tudo que não provém de Ti. Desamarra, Senhor amado, todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, Senhor. Nós queremos ouvir a Sua voz, o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Espírito Santo. O Senhor é lindo, é fiel, o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te amamos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz, Senhor, meus irmãos. Eu estava meditando sobre oração. E a oração, ela é... O tema oração, ele é muito complexo. O tema oração... Eu pedi pro Daniel fazer um chazinho quente para eu parar de tossir. O tema oração, ele é muito extenso. Nós vamos ficar, se nós quisermos... nós poderíamos ficar aqui. Coloca no silencioso do celular para parar de vibrar. Amor, seu celular deve estar vibrando. Peraí. Não vira, não vira. Ué? Não vira. Tá vibrando? Peraí. Vamos lá, vamos arrumar aqui. Silencioso. Isso. Pronto. Muito obrigado pela dica. Aí. Então, irmãos, o que acontece? Já tá dentro lá o negócio. O chá já tá ali dentro. É limão. Então, irmãos, o que acontece? O tema oração, ele é muito complexo. E o que acontece? Nós, quando poderíamos ficar aqui 3, 4 meses conversando sobre oração. Eu gostaria... Eu sempre fico inventando moda, né, pro pastor Daniel, mas eu acho que ele... Não vai dar certo. Que ele já falou que não vai dar certo. Ontem ele pregou sobre o que mesmo, irmão? Sobre fé, né? Já deu certo. Já deu certo. Então, o que acontece? Eu estava querendo propor agora para vocês... hoje eu vou dar uma passada grande aí sobre a questão da oração e a gente poderia fazer um estudo sobre oração. Em alguns tópicos... através de várias lives. O que vocês acham? Eu acho que seria bom para a gente poder, na verdade, aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Porque muitas pessoas, elas não entendem o propósito de oração. Amor, desliga lá. E, na verdade, a oração, ela só se estabelece, a oração, ela só é eficaz se a gente conhecer Deus. Porque à medida que a gente conhece o Pai, aí a gente se relaciona com Ele. Porque eu acredito que a oração nada mais é do que o relacionar-se com Deus. A oração nada mais é do que a gente conversar, né? É oração, é conversa mais ação, é intimidade, é relacionamento, é diálogo. E a gente, vocês podem não acreditar, mas eu creio que todos nós, vocês, todos nós, já passamos por situações assim, as que eu vou dizer agora. Muitos de nós já conversamos com Deus por conversar, sem entender a presença de Deus nas nossas vidas, sabe, irmãos? E o que acontece? A gente se esquece que Deus é real. Muitas vezes a gente pode entrar numa coisa de repetição, e essa questão da repetição, ela não faz efeito. Eu vou falar novamente. A repetição, ela não faz efeito.
Porque a repetição, ela não vem de dentro do coração. A repetição, ela não, como que eu vou dizer? A repetição, ela não flui de dentro. O que flui de dentro, realmente, quando o que nós falamos está com sintonia lá dentro, e outra, não só sintonia lá dentro, mas quando a gente está em sintonia, o que sai de dentro de nós e sabemos para onde vai, aí tem essa comunicação. Caso contrário, não vai ter efeito. Por quê? Pode até sair, mas será que a gente tem fé, entende que do outro lado se recebe o que nós falamos? Porque às vezes a gente fala, mas o outro lado, a gente não tem o entendimento ou a certeza de que o outro lado vai receber. E esse outro lado é Deus, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E a gente não pode esquecer, muitas coisas vêm à minha mente para falar agora, que a gente não pode esquecer do quê? Eu vou tomar um chazinho junto com vocês, tá, irmãos? Para eu parar de tossir. A gente não pode esquecer que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Não adianta eu falar para vocês agora assim, ó, e o que é realmente verdade é que nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, ser potencializados e carregados pelo Espírito Santo de Deus para orar. Se não houver esse clique, esse cair a ficha do que é oração, você não vira aquela coisa de amuleto, sabe aquela coisa de oração? Repete essa oração 3 vezes que vai melhorar para você em tal área. Isso não é oração, irmãos. Isso não é oração. Você tá pegando de repente a inspiração de um outro para falar, lógico que eu vou dizer uma coisa e é fato. A gente pode muito, eu quero convidar vocês, enquanto vocês não encontram, porque às vezes a gente não encontra palavras para orar, porque a gente não tem intimidade com essa pessoa. Quando a gente tem intimidade, a gente fala. A gente quer expressar os nossos sentimentos. Quando a gente fica muito mudo, parece que essa intimidade, não há intimidade, parece que Deus está meio distante. Então eu vou falar, o que eu vou falar? É quando eu não tenho a certeza da presença de Deus dentro do coração. Vocês percebem que quando você tem intimidade com alguém, você fala? Quando você não conhece alguém, você não fala? Você percebeu? Quando você chega numa casa ou num lugar que você não conhece ninguém, todo mundo é estranho pra você, você não abre muito a boca. Você fica ali na espreita, olhando, e você não conversa. E o que acontece? Você não tem vontade de conversar, às vezes, porque você não sabe o que o outro pensa. Então, muitas vezes, a gente não ora eficazmente ou não conversa com Deus, vamos dizer assim, porque a gente não sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Porque a gente vai comprando ideias. O fulano diz que Deus usa isso. Não, Deus fala que vai matar. Não, Deus fala que a vontade dele... O outro fulano fala que a vontade dele só é boa. Outro fala que não sei o que lá. Tá, mas e o que a palavra de Deus diz? Então, a gente vai conhecer Deus como ele é, como ele se revela, como ele se move entre nós. A gente vai conhecer Deus pela palavra. É a palavra que vai revelar Deus a nós. Quais são os atributos? É que nem a fé. Você não exerce fé do nada. Você exerce fé fundamentado na palavra, de quem Deus é. Então, a palavra, ela é a base de todas as coisas na nossa vida. A palavra revela Deus para nós. E esse Deus que é revelado para nós é um Deus de amor, é um Deus santo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem propósitos para com as nossas vidas e é um Deus que realmente quer coisas boas, é um Deus que quer trazer para si os seus filhos. Aleluia. Deus, ele quer restauração. Aleluia. Deus, ele quer libertação. Deus, ele quer harmonia. Glória. Deus, ele quer realmente a cura. Glória. Deus, ele quer sintonia. Aleluia. Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Por isso que a base de qualquer religião tem que ser o relacionamento. E não sei se vocês sabem, mas a própria palavra religião vem da raiz de uma palavra que se chama religare, que é ligar de novo. Então, a oração é você ligar-se com Deus. Então, só que se eu não conheço aquele Deus,
É estranho. Aí a gente fica, a oração do outro é mais bonita, a oração do outro é lá. Porque na verdade não tem aquela coisa de que você é único para Deus. Aleluia. Você é único. Vocês estão sintonizados aqui junto comigo? Então todo mundo quietinho hoje. Glória a Deus por isso, né? Mas vocês percebem, Deus é único. Ou melhor, eu sou única. Eu e Deus, quando eu me relaciono, eu e ele somos um. Então, cada um ali pode se tornar um. A Bíblia diz, quando Jesus estava falando lá em João, acho que é João 17, fala assim, Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. E que eles aprendam essa... Abre, amor, a porta. Que eles aprendam essa... Eu tô com calor. Que eles aprendam essa unidade, né? Que eles aprendam aqui. Ah, voltou. Que eles, na verdade, conheçam esse Deus, da qual é Deus. Depois você traz meu celular, tá? Que eles possam, acho que é alguém da igreja ligando, que eles possam se relacionar com Deus e conhecer Deus como Deus. E sentir esse Deus vivo. Relacionamento é isso. Quando você se relaciona, você sente uma certeza de que Deus é vivo dentro de você, que ninguém mais tira. Sabe, irmãos, quando o relacionamento não se estabelece, você pode ter muita inconstância de pensamento. Porque uma hora você crê, outra hora você não crê. Agora, quando o relacionamento, quando dá liga entre você e Deus, o que acontece? Aí sim você tem a certeza e você vai ter prazer em orar. Na verdade, a intimidade, ela não acontece de um dia para o outro. A gente fala, seja íntimo, seja íntimo. Tá bom, eu não vou desligar esse vídeo agora e vocês já vão ser íntimos, se vocês não são. Não. A intimidade, ela requer uma busca, ela requer um contato diário. Porque às vezes, você pode ver, você só é íntimo de alguém quando você convive com ele. Eu vou repetir. Você só é íntimo com uma pessoa quando você convive com essa pessoa. Tem pessoas aí casadas, pessoas que já foram casadas, pessoas que têm filhos, que têm... Vocês podem ver, a família, ela é íntima. Por quê? Porque na família há um convívio, cada um conhece o outro, sabe como o outro é, fala assim, cada um conhece o outro. E aí, é lindo, né? O Espírito Santo, ele vai se movendo. Por quê? Porque muita gente tem medo de se relacionar com Deus, ou medo de Deus não se agradar, porque não conhece Deus. Sabe aquela coisa? Não sei quem é o meu pai, o que ele vai pensar de mim. Não conhece o caráter de Deus. Não conhece, não sabe os atributos, não sabe. Sabe talvez que Deus é poderoso? Que Deus tudo pode? Mas não sabe quem é esse Deus no relacionamento pessoal. Entendem isso que eu tô dizendo? Quem é esse Deus no relacionamento pessoal? Esse Deus, quando você se relacionar pessoalmente, você e ele e você, quando estiver ligado, quando der liga, você nunca mais vai deixar de querer essa liga. Você vai sempre querer buscá-lo, querer ir de encontro a um determinado momento e bater um papo com ele. Você vai entender que a fala de Deus é diferente dessa nossa fala humana. O que acontece com os irmãos? Muitas pessoas que a gente conversa. Ai, que bom. Melhorou minha tosse, amor. Que bom, né? Glória Eu acredito que vocês têm orado por mim também, né, irmãos? Sim. Os irmãos têm intercessão. O que acontece? O que eu tava falando? Agora, o que acontece com os irmãos? Não lembro o que eu tava falando. Mas enfim, o que acontece quando a gente vai buscar Deus uma hora, outra hora e não tem uma frequência. Não tem uma frequência de buscar Deus. O que acontece? A gente não estabelece intimidade, a gente não se relaciona. Lembrei, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, ai, Deus é lindo, né? O que eu tava falando? Que às vezes a fala de Deus é diferente da nossa fala. A fala de Deus, ela não é assim. Ela é dentro do coração, porque Deus fala no nosso espírito. Deus não fala na mente. Deus fala no espírito.
Por isso que a gente entende, aquele que é espiritual discerne as coisas do espírito. Aquele que não é espiritual não discerne. E é por isso que a gente só conhece, tem um relacionamento íntimo com Deus quando a gente nasce de novo. Quando a gente realmente tem regenerado o nosso espírito para que Deus possa se relacionar conosco no nosso espírito. Então é uma coisa muito linda. E eu vou dizer uma coisa, esse momento, mais do que nunca, é um momento muito importante, propício. Um momento importante que nos convida para a gente experimentar a oração. Experimentar não é só a arma de batalha que eu tô dizendo. Jesus, vai lá nos hospitais, em nome de Jesus, repreenda esse vírus. Pá, pá, pá. Não é só isso. Isso só vai ter eficácia, só vai ser bom, só vai dar efeito se você primeiro se relacionar com esse Deus. Como você pode orar pá, 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 se você não sabe quem é essa pessoa da qual você está orando para ir, para fazer, para mandar anjo? Como que é isso? Vocês percebem? Então, o que acontece? Isso é importante a gente orar? Sim, pelas vidas? Sim. Mas esse momento, ele vai ser muito mais importante. Amor, dá um lencinho umedecido para mim. Ele vai ser muito mais importante se vocês, se nós, se eu, se meu irmão, se meu esposo, se a gente desenvolver primeiro a intimidade com Deus. Deus está falando com você? Ok. Só coloca assim, ok. Ou amém. Vou dar um joinha. Amor, não tem ninguém escrevendo aqui. O pessoal tá ao vivo mesmo? Tá sim, isso mesmo, pode continuar. Ah, o Rafa falou aquela hora do negócio, né? Sim, quem faz? Então, ai meu amor, você pegou demaquilante. Então, o que acontece? Vamos lá. Irmãos, eu falei pro meu marido pegar lencinho umedecido, ele pegou demaquilante. Olha só, o que eu tava falando? Eu tava falando da oração. Eu tava falando que esse momento é um momento importante. O Espírito Santo, eu não sei se os irmãos sabem, mas o Espírito Santo, ele é, por excelência, a melhor pessoa, ele é a melhor pessoa para nos ensinar a orar. Ele é o melhor mestre. Ele é o melhor mestre para nos ensinar a orar. Porque a Bíblia diz que ele conhece Deus e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como o próprio pastor Daniel tinha falado com vocês. Olha como é interessante. Como eu já estou dizendo, orar é falar com Deus, certo? Orar é falar com Deus. E orar, como eu já estou dizendo, para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar, orar é você ter uma conversa com uma pessoa, que eu falei que isso acontece nas famílias, que você ama e que você respeita. Olha só. E se a gente for parar para pensar nisso, irmãos, isso não tem mistério. Orar é dialogar. Por isso que eu estou dizendo que a base da oração é a intimidade com Deus. Não adianta a gente avançar se a gente não entender isso primeiro, que a base da oração é a intimidade com o Senhor. A partir daí você vai conversar com essa pessoa, a partir daí você vai bater um papo, você vai entender, você vai ter sintonia. E a partir daí você vai começar a orar verdadeiramente. Por quê? Porque a oração, na verdade, tem pessoas que se oram para se mostrar. Tem pessoa que ora. Amém, irmãos? Amém. Tem pessoas que oram, na verdade, para mostrar, para usar palavras bonitas, não ora de dentro para Deus, né? Então, na verdade, Deus, a gente tem que entender mesmo quem é Deus, quem é esse Deus que a gente fala, porque Deus, ele quer nos ajudar. Deus, ele quer, na verdade, nos trazer coisas boas. E a gente tem que realmente começar a se relacionar com ele de forma diferente. E esse relacionamento, ele começa quando a gente entende quem é esse Deus e como ele nos supre, como ele nos guarda. Essa oração, ela sempre vai começar no agradecimento. E às vezes ela começa e ela termina no agradecimento. Só no agradecimento. Porque a gente sabe que Deus, ele tem coisas boas. E outra coisa,
às vezes, uma coisa que é muito importante eu colocar para os irmãos, é bom a gente esclarecer um pouco sobre isso. Por que que nós, eu acredito que vocês já fizeram essa pergunta, por que que nós temos que orar se Deus sabe tudo que a gente precisa? Eita, é verdade. Muita gente pergunta isso mesmo. Por que nós temos que orar se Deus sabe o que nós precisamos? A Bíblia diz lá no Salmo 8 que Deus deu a terra aos homens. Deus, eu não sei se vocês sabem, acho que todos sabem, Deus ele é espírito. João 4:24 diz lá que Deus ele é espírito e importa que a gente o adore em espírito e em verdade. E quando Deus nos fez, nós primeiro somos espírito. Só que aí Deus nos deu uma alma e nos deu um corpo. Na verdade, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Por que que Deus nos deu um corpo? Vocês sabem do quê? Por quê? Deus nos deu um corpo para a gente poder habitar na terra, para a gente poder interagir com a terra que ele fez. Porque como que a gente interage na terra, irmãos? Através dos 5 sentidos. Através do olfato, do paladar, do tato, da audição e da visão. A gente se relaciona com as pessoas através dos 5 sentidos. Então, o que que acontece? Ou seja, a nossa alma, que é onde estão nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são refletidos através do nosso corpo, da nossa fala. Então, eu estou me relacionando com vocês através do meu corpo. Eu estou me relacionando através da fala. Vocês estão ouvindo, estão se relacionando comigo através do ouvido, estão se relacionando comigo através da visão. Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas através também, a gente percebe, às vezes um perfume que uma pessoa usa, sentiu aquele cheiro de perfume, a minha memória lembra, é aquela pessoa, porque eu me relacionei com aquela pessoa, senti o perfume através do olfato, o olfato me gera emoções, né? Um cheiro de comida, nossa, tô lembrando a minha mãe, um cheiro de fogueira, nossa, tô lembrando alguma coisa, e aí vai. Então o que que acontece? Deus, ele nos deu a terra, nos deu um corpo para habitar nessa terra. Deus, ele é espírito, ele não atua na terra, assim, lógico, ele tem, não vamos limitar o poder de Deus, ele faz o que ele pode, mas Deus, ele tem alguns atributos, alguns princípios em que ele respeita. Então a Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens. Então, na verdade, nós somos homens e mulheres aqui, que somos intermédios aqui de Deus na terra. E Deus, ele se relaciona com outras vidas através de outras vidas. Ou seja, muitas vezes Deus ele pode em alguns momentos se manifestar de uma forma surreal ou sobrenatural? Pode. Ele é Deus, ele pode. Mas ele é tão lindo que ele escolhe o outro para se relacionar, para se manifestar, vamos dizer assim. Ele escolhe por quê? Porque a base de Deus é relacionamento. Deus é um Deus que gosta de relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona na perfeita unidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E como Deus deu a terra aos homens, cabe aos homens governar a terra. Então nós temos a autoridade dada por Deus para atuar na terra, como seres instrumentos e intercessores diante de Deus. E Deus deu à igreja, que somos nós, aqueles que reconhecem Jesus Cristo e que fomos feitos agora igreja de Deus, né? Que nós somos a igreja. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas a igreja, ela não é assim, aquela casinha que a gente vai e entra e estamos lá bonitinho. A igreja não é aquilo, a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é o Daniel, a igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um povo que crê no mesmo Deus e nos unimos e Deus se move no meio de nós. Isso é muito lindo. Isso que é igreja. Por isso que Deus se relaciona através da igreja, que somos nós. Aonde eu for, eu sou igreja. Aonde eu for, eu manifesto Deus. Aonde eu for, eu sou instrumento de Deus, porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. Então, a Deus, ele deu a terra aos homens para a terra se mover. Então, se a gente for parar para pensar, eu corro o risco, eu vou correr o risco de falar uma coisa muito séria, que é uma coisa muito até louca para a gente pensar. Mas Deus, se a gente for parar para pensar, ele não faz nada além de responder oração. Porque a gente que se move na terra. E a Bíblia diz por que a gente tem que orar.
Nós temos que orar, por quê? Porque é uma forma de dar a Deus, vamos dizer assim, a oportunidade, não que ele não tenha, entendam bem isso, mas Deus se move através das nossas orações. Quando nós oramos, que nós somos aqui representantes de Deus nessa terra e somos autoridade, nos movemos através do corpo. Quando nós nos oramos, que é o relacionamento através da matéria, nós oramos e damos autoridade a Deus a se mover através das nossas orações. Então, é uma coisa muito linda, porque a oração, por que ela existe? Porque ela nos torna vivos junto com Deus. Porque já pensou? Olha que absurdo e que sem graça que seria. Ah, tá, Deus precisa. Sabe que eu preciso daquilo. Ah, pum, manifesta lá. Pum. Você não ia fazer nada. Você não ia fazer nada, não ia se mover, não ia se ver que é uma pessoa que é importante para o outro, que a sua oração tem poder, porque você pode se mover e você se move sempre à base do amor, né? Então, o que acontece? Nós, acho que tem gente aqui colocando uma mensagem que o celular travou. Mas, enfim, irmãos, eu gostaria que alguém escrevesse amém aí, só para eu saber se tá tudo ok. Tá aparecendo pra você. Tá tudo ok? Certo, tá tudo ok. Ah, porque não tá aparecendo pra mim? Tá tudo ok. Ah, tá. Tá tudo ok. Agora que eu tô sabendo. Agora que eu tô sabendo, então. Ah, amor. Tiraram, então, os escritinhos daqui pra eu não ver as pessoas. Me enganaram. Me enganaram. Não posso ver, não posso me relacionar com os meus irmãos. Só fala, glória a Deus. Ah, não, isso eu não quero. Eu quero pelo menos ver um glória a Deus, porque eu não fico lendo toda hora. Não gostei disso. Então vamos lá, irmãos. Não gostei disso. Então vamos lá, irmãos. Não gostei disso. Porque parece que eu tô sozinha aqui. Tá comigo, ó. Não, glória a Deus. Eu não gostei Prega disso. aí. Não gostei. Não gostei mesmo, amor. Foi o Rafa, ideia do Rafa, né? Mas vamos lá, irmãos. Vamos continuar firmes e fortes, porque Deus, ele está presente, ele está no nosso meio e nada vai nos atrapalhar do foco, né? Nada vai tirar nós do foco. Então, o que eu quero dizer? Nós podemos orar em qualquer hora e em qualquer lugar. Irmão, você pode orar pelado? Pode. Você pode orar lá fazendo o número 2? Pode. Pode. Você pode orar namorando? Pode. Pode. Você pode orar em qualquer momento? Pode. Porque Deus conhece o seu coração. Jesus. Deus conhece o seu coração. Deus não te fez? Sim. Deus não conhece a sua nudez? Sim. Sabe, a gente às vezes tem umas questões assim dentro de nós, de tanta ou religiosidade ou protocolo com Deus, esquecendo que Ele é Deus Pai. O pai, quando o bebê nasce, não viu o nenenzinho desde pequenininho pelado? Não trocou? Não limpou o cocô? Não limpou o xixi? O pai não tem, a mãe não tem intimidade com essa criança? Não deu banho nessa criança? Irmãos, o nosso Deus é o nosso Pai. O nosso Deus, ele está sempre disposto a se relacionar. Pai é aquele que ama. Pai é aquele que realmente... O que você quer fazer, meu amor? Pai é o que ama. Agora a Daniel voltou. Pai é aquele que ama. Pai é aquele que conhece a aflição. Pai é aquele realmente que tem coisas boas para nós, né? E a oração efetiva, a oração verdadeira, ela é aquela que é feita no Espírito. Sabe, eu tava marcando umas coisas quando eu tava preparando alguma... Na verdade, eu não tava preparando nada, irmãos. E eu comecei a conversar com vocês. E aí, o que acontece? Eu fui lembrando de algumas coisas, falei, eu vou escrevendo para não esquecer. Eu gostaria que vocês abrissem, se vocês tiverem a Bíblia, mas eu já vou lendo, tá? Em Lucas, capítulo 11, verso do 1 ao 13, diz assim. Zenaide, depois eu leio isso que você tá dizendo, tá bom? Lucas 11, capítulo 11, verso do 1 ao 13, diz assim. Certo dia, Jesus estava... Põe mais água quente aqui, amor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Olha só. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar.
Eles não sabiam, eles tinham acho que receio. Porque eu acredito que esses discípulos vieram de tanta religiosidade, porque na época que Jesus estava vivo na terra, antes de Jesus vir, ficou 400 anos de silêncio na terra. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ficou um período aí entre os dois testamentos de 400 anos. Ninguém mais profetizou e Deus ficou em silêncio. Quando Jesus nasce, só que nesse período se criou muitas seitas. Tanto é que os fariseus, os saduceus eram seitas. Que eles eram, na verdade, no sentido de muito religiosos. Só em cima da lei de Moisés e aquela coisa toda. Eles não estavam esperando Jesus da forma como Jesus veio. E aí, Jesus começou muito simples. Nós temos que entender o contexto. Por que os discípulos falam, Jesus nos ensina a orar? Parece que eles estavam perdidos. Eles estavam vendo tamanha simplicidade com Jesus. E eles falavam assim, Jesus, eu não estou entendendo como é que eu me relaciono com Deus mesmo. Porque antes, irmãos, no Velho Testamento, olha que coisa linda que o Espírito Santo está dando agora para nós. No Velho Testamento, o que acontecia? Para entrar na presença de Deus, antes era o sacerdote lá, o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos e representava o povo lá para Deus. E o povo, na verdade, tinha um representante. Agora Jesus vem, ele vai ser, na verdade, através de Jesus, o véu, depois vocês vão ver mais lá na frente, se vocês lerem a palavra, o véu foi rasgado. Não tinha mais aquela coisa de só o sacerdote entrar lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. Não! O véu, aleluia, foi rasgado. A partir do momento que esse véu foi rasgado, eu tenho acesso direto ao Pai. Agora imagina, aquele povo, porque era assim, até o sacerdote no Velho Testamento entrava no santuário, no Santo dos Santos, e o que acontecia? Ele entrava com um sininho pendurado assim do lado dele, porque caso ele morresse ou caso ele entrasse fora entrasse muito pecador, muito pecado, ou não estivesse de acordo com o que Deus requeria, uma santidade, ele morria fulminado ali dentro. E aí ele tinha um sininho que, na verdade, quando aquele sininho parava, mostrava ou ele morreu, porque estava parando de fazer barulho. E aí eram puxado ele pela corda. Olha só. Agora imagina, esses discípulos, eles conheciam Deus dessa forma. Esse Deus santo. Esse Deus que para chegar até ele, eu tinha que me vestir, eu tinha que me purificar. Não que hoje não seja diferente, mas é de uma nova forma que eu vou explicar. O que acontecia? Esse Deus era um Deus santo. Eles veem Jesus conversando com Deus de uma forma tão simples, grava essa palavra, simples. Deus é simples. Eles veem Deus de uma forma tão simples que eles falam, como que é esse Deus? Eu posso orar simples assim? Eu não preciso mais ser... Porque Jesus, ele fala lá em Mateus, acho que é em Mateus que ele fala dos fariseus, dos mestres da lei, ele fala, vocês estão colocando fardo em cima das pessoas que nem vocês conseguem carregar. Porque Jesus, ele veio para trazer a base do amor, um Deus lindo, um Deus que ama, porque Jesus, ele veio trazer a graça. Jesus, ele veio trazer a graça. Então, o que acontece? E eles, nesse contexto, é quando eles falam, Jesus nos ensina a orar. Percebem, irmãos? E aí é onde Jesus fala lá no capítulo 11, né? Continuando, ele fala, como João ensinou os discípulos dele. Olha só, realmente, Camila, a Bíblia é Deus falando com a gente. Aí ele disse, ele lhes disse, por isso, aspas, toda vez que você ler uma palavra na parte de Deus dentro da Bíblia, você tem que entender o contexto, você tem que entender onde que aconteceu isso, que época que foi, aonde que estava Jesus, Jesus já estava na terra, não estava na terra, você precisa entender, é Velho Testamento, é Novo Testamento, o Novo Testamento é marcado com a graça. Irmãos, Novo Testamento é marcado com a graça. Só que graça não é brincar com a santidade. Graça, porque quanto mais a gente entende a graça, mais a gente vai querer ser santo. Então, o que acontece? Jesus vem falando, por isso que a gente tem que entender, quando eles falam, Jesus me ensina a orar, Senhor me ensina a orar, esse contexto foi depois dos 400 anos. Imagina a cabecinha desse povo que não pensava que esse Deus era aquele Deus que, se eu abrisse a boca de uma forma meio assim,
eu era fulminado. E aí o que acontece? João tinha ensinado os discípulos dele, eles viram isso. E aí eles perguntam para Jesus, aí Jesus vem falando. No capítulo, em Lucas, Jesus ele fala um pouquinho a oração do Pai Nosso diferente, certo? Olha só, ele lhes disse, mas o efeito é o mesmo. Quando vocês orarem, digam, olha só, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeiro, então o que eles estão dizendo? Quando vocês forem orar, reconheçam mesmo que Deus é Deus. Vocês não precisam de muito protocolo, mas o coração de vocês tem que realmente considerar Deus como Deus. Porque tem uns também que avacalham a oração. Jesus, o senhor é o cara, hein? Não tô dizendo que você não pode falar o cara, não sei. Quem sou eu para falar o que você pode ou não pode falar? Mas como que está o seu coração? Reverente diante de Deus? Ele é meu amigo, agora é meu amigo, tudo pode. Bate nas costas de Jesus e nas costas de Deus, tá tudo certo. Calma. A Bíblia diz que sejam poucas as tuas palavras, porque eu estou no céu e tu estás na terra. Nós não podemos esquecer que Deus é santo. Isso nós não podemos desconsiderar. Deus, ele continua sendo santo. Ele continua sendo Senhor da nossa vida. E aí Jesus fala, primeiro momento que Jesus fala, ele fala o quê? Quando vocês orarem, vocês digam, olha só, Pai, Deus, em primeiro lugar, o Deus Filho, que é Jesus, ensina a gente a entender que Deus, primeiro momento, é Pai. Irmãos, tem tanta coisa que eu escrevi e quando a gente deixa fluir o Espírito Santo, a gente para numa coisa e vai embora na reflexão daquilo. Porque o Espírito Santo mostra muitas coisas. Olha só, Pai, por que Jesus ensinou e primeiro ele trouxe a memória dos discípulos? Lembrem-se que Deus é Pai. Pai. Olha só, Pai. Santificado seja o teu nome. Primeiro é reconhecer Deus como Deus. Depois, venha o teu reino. Olha só, venha o teu reino. Irmãos, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Aspas. Eu não sei se é possível, mas eu gostaria de pedir. Nós estamos aqui cultuando a Deus, certo? Como nós estamos cultuando a Deus, se vocês tiverem que declarar ou falar amém, falem amém sim comigo, mas não sai muito da sintonia da palavra, porque senão vocês perdem um pouco do que eu estou dizendo e nós estamos fluindo no mesmo espírito, certo? Se vocês quiserem conversar com alguém, converse pelo WhatsApp separado, não aqui, por aqui, porque aí vocês acabam de repente com outras pessoas desviando o foco, certo? Então vamos lá. Jesus ele disse assim, olha só, Jesus ele disse assim, porque senão todo mundo fala junto, né? Olha só, lógico que vocês podem falar amém, glória a Deus, vamos, nós estamos num culto. Mas olha, Jesus disse assim, orem assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só, venha o teu reino. É tão lindo porque quando ele fala assim, venha o teu reino, o que é isso? Porque nós temos, o que é reino? Reino é quando tem um rei que reina e tem os súditos. Venha o teu reino. Ou seja, eu quero servir no teu reino. O teu reino, ele é bom. O teu reino, ele tem equilíbrio. O teu reino tem coisas boas. O teu reino me ensina a viver. Eu quero realmente ser governada por esse rei. Porque esse rei, ele é fiel. Então, olha como é interessante. Venha o teu reino. E aí ele fala assim, porque a gente pode dizer, a gente pode estar embaixo do reino das trevas ou do reino da luz. Então ele fala, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, primeiro eu estou no reinado de Deus e depois eu vejo que o quê? Que nesse reino eu tenho suprimento. Né? Olha só, então lhes disse,
Não. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Eu não vou entrar na oração do Pai Nosso, porque ela dá uma bela de uma ministração, né? Uma bela reflexão aqui para nós. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse. Aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus agora aqui, ele está explicando para os discípulos como que é. Ele começou a mostrar para chamar Deus de Pai, santificar e colocar todas as suas angústias diante de Deus, pedir para o Senhor suprir todas as necessidades e também para o Senhor sondar e dar força para o coração para a gente não cair muito em tentação. E que o reino dele é para sempre na nossa vida. Depois Jesus ele traz aqui um paralelo de uma parábola e ele está explicando. Olha como é interessante. A paz do Senhor, meus amores. Olha só. Aí Jesus diz assim. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, que é o amigo. Isso porque é amigo, né, irmãos? Não me incomode, ele quer dizer que nós podemos nos surpreender até com os amigos, né? No sentido assim, de que nós somos humanos, né? E que a gente tem que considerar a base do amor para todas as coisas. E vamos supor que esse amigo esteja lá falando, não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, Jesus falando. Vamos supor que você tenha uma grande dificuldade, vai pedir para o seu amigo e ele não quer te atender. Mostrando que Jesus é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai e amigo. Olha só. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Que lição que Jesus está nos dando aqui? Ele nos dá uma lição de perseverança e de persistência na oração. Às vezes, enquanto a intimidade não se estabelece, ou mesmo depois que a intimidade de Deus se estabelece, é aquilo, né, da qual eu vi a Adriana falando aqui no grupo, que ela não sabe como ouvir a voz de Deus. O próprio Espírito Santo, quando a gente vai, o que atrapalha muitas vezes a gente na oração é a ansiedade. E é a falta de certeza de que Deus está ouvindo. Lembra que eu falei no início? Porque a gente quer ouvir Deus falar da forma como a gente fala e ouve o nosso irmão. E Deus não, ele fala no nosso espírito. O Espírito Santo vai testificar no seu espírito a verdade, a fala que vem de Deus. Por quê? Porque um dos sinais que vem de Deus é paz no coração. Deus, ele não traz medo. A paz que vem de Deus, quando ela se estabelece no nosso coração, a gente percebe que é um dos sinais de Deus. Deus, ele vai se revelando, porque a forma como ele se revela com cada um é diferente, irmãos. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala assim, ouvi Deus falar. Você não sabe como foi que ele ouviu Deus falar. Porque o seu modo de entender, às vezes é assim, ele ouviu Deus falar assim, Simone? Às vezes não. Às vezes eu declaro, ouvi Deus falar, porque eu tenho a certeza no meu espírito que Deus falou. É através da fé que eu tenho a certeza que Deus fala. Aleluia. Vocês entendem isso? Então, eu vou dizer uma coisa. Deus, ele vai falar com cada um do jeito dele, com cada um. Deus, à medida que Deus fala com cada um é diferente. Sabe, às vezes Deus, ele quer falar com você através de um louvor e você não está percebendo. E por que não percebe? Porque não desenvolveu esse ouvido, essa escuta espiritual. Essa escuta espiritual. Irmãos, a escuta, a sensibilidade no espírito é diferente daqui do ouvido externo. A sensibilidade que vem do espírito, ela vem de dentro, ela se move dentro. E a paz se estabelece. Por isso que a Bíblia diz que ele nos dá a paz que vai além de todo o entendimento. Deus, ele nos dá
paz que vem de Deus não depende da circunstância, de quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram atingidas, tem comida, não tem comida. Não. Aquele que confia, que tem Deus, que já conhece Deus, já se relacionou com ele, sabe que em algum momento vai se manifestar. Então ele acalma o coração. Lembra que eu falei uma reunião passada? O máximo que pode acontecer, parece loucura o que eu vou dizer, né? É a gente, esse corpo físico morrer. Só que se esse corpo físico morrer, eu sei que a minha alma e meu espírito não morrem mais. Eles estarão para sempre na eternidade. Essa segurança de eternidade é que traz paz ao coração diante das tribulações aqui que a gente passa. Então nós temos que desenvolver fé, desenvolver relacionamento, desenvolver oração. Vocês percebem que aquele que não fizer nada, não se mover, ele não vai ter um relacionamento. Não adianta, não é um fast food que eu chego em você e faço assim, ó, recebe uma porção de oração. A partir de agora, tá aqui. Você vai orar assim. A partir de agora, tá aqui. Você vai desenvolver essa oração. Não é assim. Cada um tem o seu jeito de orar. Cada um tem o seu jeito de relacionar. É lindo o que eu vou dizer agora, Santo Espírito de Deus. Não busque métodos de orar dos outros. Não compre de outros métodos de orar. Você tem o seu jeito de orar. Você é único. Você é exclusivo. Você é considerado por Deus. Glória a Deus. Deus, ele olha para você. Amém. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você é considerado por Deus. Glória a Deus. Deus, ele se importa com aquilo que sai da tua boca quando ele sonda o seu coração e vê a verdade na sua oração. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que isso seja uma verdade para vocês. Aleluia. Que isso não pare aqui, mas desça para o coração. Que isso não fique no mundo das ideias, mas desça para o espírito. Sabe? E eu creio que se Deus olhar para o teu coração, ver um desejo, e juntamente com esse desejo, ele olhar e ver a sua ação de buscá-lo e de querer ouvi-lo, de querer se relacionar, de entender que você o coloca em primeiro lugar na sua vida, Deus não vai desconsiderar, mas ele vai se manifestar e se fazer presente, e você vai saber que ele te ouviu e que ele é real. Você vai saber dentro de você, eu não sei de que jeito, se vai ser um arrepio, se não vai ser. Por quê? Deus, ele pode manifestar no espírito e isso flui para a alma. Não que Deus, ele se manifesta na alma, ele se manifesta no espírito. Mas nós percebemos Deus muitas vezes no espírito, mas a gente sente alegria na alma. E isso é natural. E aí Jesus, voltando para cá. Aí Jesus, o que ele faz? Jesus, ele faz o quê? Ele fala assim, ó. Por isso eu lhes digo, todo aquele peçam e lhe será dado. Aleluia. O pedir é diante de tudo isso que a gente está refletindo, certo? Não é aquele pedido egoísta. A base do evangelho é o amor. Ele diz, peçam e será dado. Buscando de acordo com a vontade de Deus. Busca para mim aquele versículo, amor da vontade, que busca a vontade de Deus. Peçam e lhe será dado. Buscam e encontrarão. Não, eu vou falar do Mateus 7. Mas é o que a gente pede de acordo com a vontade de Deus? Olha só. Peçam e lhe será, por favor, amor. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Você sabe o que é isso? Nossa, Deus é lindo, né?
Depois aqui a coisa, amor? Tá, né? Quentinho. Olha, melhorou minha tosse, irmão. Vocês viram? O que nós vimos aqui? Sem ansiedade. Peçam. Olha só. Busquem. Batam. O que é isso, irmãos? O que é isso? É ação. É comportamento. O que é isso? O que eu tô dizendo? Lembra que eu disse uns minutinhos agora? Não adianta. Se Deus não vê mover, você se mover, que você realmente quer. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento reflete os nossos pensamentos. Porque os nossos comportamentos vêm de pensamentos que vai para as emoções e a emoção gera um comportamento. Se o seu pensamento realmente é buscar e é querer, é desejar. 5,14. Tá. Se o seu pensamento é querer, é desejar, você vai se comportar num momento quieto e buscar. Você vai querer buscar. A não ser que você queira um relacionamento com Deus fantasioso. Isso não existe. Deus não é real na fantasia. Deus, ele é real. Ele não é fantasia. Então, o que acontece? Por isso que ele fala, busquem, bata, fala. Isso é movimento. Aleluia! Isto é movimento. Movimento. E quando tem esse movimento e ele vê que é de igual, que combina com o que está dentro do coração, a porta é aberta. Porque irmãos, Deus, ele vê que você realmente quer. Ele vê. Só que aí que tá, né? O problema é que muita gente busca Deus ou ora mais para pedir, não para se relacionar. Nossa, é forte isso que eu disse. Eu disse isso para mim, para todos nós. Muitas vezes Deus olha para muita gente, que pode ser eu, você, que a gente vai, na verdade, orar para pedir e não para se relacionar. Eu acredito que quando Deus olha isso, é uma pena, né? Eu acho que ele olha e ele pensa assim, não é desse jeito que eu gostaria. Ele não entendeu ainda o que é orar. Ele não entendeu ainda o que é me buscar, se relacionar, desenvolver o ouvido espiritual. Sabe, senão a gente fica muito ansioso. Como é que ora mesmo, irmão? Como é que você ouve Deus falar que eu não ouço? Mas eu mesmo não quero fazer a minha parte no sentido de ir ao encontro dele e buscá-lo. Irmãos, é muito forte o que eu tô dizendo. É muito forte. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que é, na verdade, a oração. Para depois a gente partir para outros caminhos mais da oração. Se aprofundar no estudo, de repente eu vou fazendo, um dia eu falo uma coisa, outro dia eu faço outra. Então, vocês percebem? Nós temos que, olha, Jesus fala bem assim, né, ó. Aí ele continua. Olha só, ele fala assim, pois todo o que pede, recebe, busca, encontra, aquele que bate a porta é aberta. Aí ele fala assim, ó, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Olha só. Qual? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha só. Aí ele explica. Ai, Jesus, ele é lindo, irmãos. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele diz assim, se vocês, apesar de serem maus, que de nada vem de nós que é bom de nós mesmos, só vem coisas boas através do Espírito que habita em nós, né? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos? Porque assim, né? Não entra naquela soberba, né? Ah, eu sei, eu posso, só como eu sou bonzinho, né? Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Vocês percebem o que Jesus fala aqui? Deus, ele não fala que ele vai dar comida. Ele fala que ele vai dar quê? O quê? O Espírito Santo. Ele não fala que vai dar comida. Ele fala que vai dar o Espírito Santo. Olha só, se vocês pedirem um peixe, tal, comida, né? Olha só, se vocês pedirem comida, se vocês pedirem um ovo, Deus está falando da coisa da comida. Se você pedir uma coisa para te sustentar fisicamente, o Pai do céu vai dar algo que é sustento espiritualmente. Ele não vai falar assim, ele não está falando assim. Jesus, ele não está falando assim, ó. Se você, apesar de você ser maus tal, quanto mais o Pai que está no céu vai dar para você um prato de macarrão. Peraí. Se vocês, apesar de serem maus, sabem das coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Aí ele não comparou ao que ele falou. Se vocês pedirem comida, o Pai que está no céu, ele não vai só suprir a comida, mas ele está dando algo mais do que comida. Vocês percebem? Ele não está falando assim, se vocês serem maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, você com o Espírito Santo fluindo em nós, você não precisa mais de nada. Porque ele vai te direcionar, ele vai te dar confiança, ele vai te trazer sabedoria, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar estratégias. Ele vai ensinar você a se mover espiritualmente. Porque procura aquele versículo, meu amor, que fala da mente, aquele que conhece a mente de Deus, senão o Espírito que nele habita. Olha só, se o Espírito Santo conhece Deus, imagina esse Espírito dado a nós, o quanto que ele vai nos revelar de Deus. Vocês percebem? Vocês percebem? Quanto mais isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, as pessoas muitas vezes pedem porque elas pedem para os vossos deleites. Elas não pedem com a sabedoria, elas não pedem com a maturidade de um homem, uma mulher de Deus. Às vezes elas pedem para os seus próprios deleites. Olha o que diz aqui, ó. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar. Isso está em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Irmãos, isso que eu estou dizendo agora é, na verdade... O que, amor? Não entendi. Qual que você quer? Aquele que fala... nem lembro o que eu falei agora pra você. Aquele que conhece a mente de Deus? Ah, é aquele que prescusa, que conhece a mente de Deus. Aquele que conhece a mente de Deus. Quem é que conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus? Mais ou menos isso, é numa carta, numa epístola. Então, vocês percebem aqui, isso que eu tô dizendo agora é um segredo para nunca mais você ter dúvida na oração. É um segredo. Como orar? O que pedir? O que fazer? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, Coríntios, né? Na carta. Olha só. Como orar? O que pedir? O que fazer? Deus está falando aqui, ó. Se pedirmos alguma coisa, 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa
de acordo com a vontade de Deus, ele ouvirá. Repetindo, se pedirmos alguma coisa, se você pedir alguma coisa de acordo com Deus, com a vontade dele, ele ouvirá. Como que você pode pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus se você não lê a Bíblia e não sabe qual é a vontade de Deus? Você só ouve o que o outro fala. Aí o outro não ouve, não lê a Bíblia, fala que tem que orar de tal jeito e fazer 5 orações do sei do quê e não resolve pra você, aí você já acha que Deus não existe, que Deus não te ama, que Deus não sei o que lá. Porque você tá pegando o método do outro. Método pra orar é o que nós estamos lendo aqui. É orar, é conversar de acordo com a vontade de Deus. Pedindo, o que tiver que pedir é de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, você acha que Deus vai ouvir dizendo assim, Senhor, me dá força para eu matar meu marido? Às vezes dá vontade de orar assim, né? Me dá força para eu matar meu marido. Deus, ele vai ouvir essa oração? Claro que não. Ele não vai ouvir essa oração. Olha só. E sabemos que... Irmãos, guarda esse versículo na sua mente para sempre. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, ele vai nos dar. Vocês percebem? Então, o que acontece? A gente tem que pedir, a nossa base da oração é de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios, por isso que eu disse para vocês, 1 Coríntios, quanto que é? 2, né? 13, é isso? 2,16. 1 Coríntios, olha o que diz. 1 Coríntios 2,16 diz assim. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, 2 verso 6. 1 Coríntios 2 verso 6 diz assim. 16 você pediu. Quem jamais conheceu a mente do Senhor. 1 Coríntios 2, 6 diz assim, pra gente pegar o fio da meada. Sempre na Bíblia a gente tem que pegar o contexto. E não temos que ter pressa. Amor, eu tô morrendo de calor. Não podemos ter pressa de nos aprofundar em Deus. Diz assim, e a gente já vai concluindo, tá, irmãos? Porque já estourou meu tempo, eu acho. Eu nem comecei a ministrar aquilo que eu tinha marcado aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz assim. É o chá. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era. Às vezes a gente entra na onda da sabedoria do povo da televisão e de tantas outras coisas, né? Olha só, que estão sendo reduzidos a nada, verso 7. Ao contrário, 1 Coríntios 2, verso 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido não teria crucificado Jesus, né? Todavia está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a sua vontade, quer dizer, nenhuma mente, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem é que sabe do que Deus preparou? Aí tá falando no verso 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. E lembra que nós lemos lá que em Lucas 11, no verso 13, diz lá, mas o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E eles estavam conversando sobre a oração. Então, o que significa? A Bíblia está dizendo claro que quando nós temos o Espírito Santo, e este Espírito é dado através mesmo da oração, ou seja, quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós, né, e quando nós oramos a Deus e nós buscamos de Deus o melhor, Ele nos dá o Espírito nos revela a coisa, a Bíblia diz que esse Espírito
1 Coríntios 2:10 diz assim, que Deus revelou o quê? As coisas boas dele, aquilo que ele tem para nós, por meio do Espírito. É esse Espírito que Jesus falou que ia dar para nós. Então, irmãos, é o Espírito Santo que nos traz paz. É o Espírito Santo que nos traz alegria. É o Espírito Santo que nos consola. Porque é o Espírito Santo que intercede por nós, em Romanos diz, com 8:26, que é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E aí diz, verso 10 ainda. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, resumindo, nós saberemos da vontade de Deus através do Espírito Santo. E a vontade de Deus também está manifesta na palavra. E o Espírito Santo de Deus vai nos revelar aquilo que Deus nos tem dado gratuitamente. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu tô trazendo para você a palavra de Deus para você tirar o medo do seu coração. Tirar o desespero do seu coração. Tirar a angústia, aleluia, do seu coração. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos revela que a vontade de Deus é boa. Não é só a palavra que revela, mas o Espírito testifica dentro de nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e que nós não vamos nos perder e que nós não vamos, a nossa vida não vai virar um caos, que o Senhor vai nos guardar na hora da tribulação. Nós não sabemos se a igreja vai passar pela tribulação, nós não sabemos se a igreja não vai. Tem pessoas que creem que a igreja vai passar pela tribulação, tem pessoas que creem que a igreja não vai passar, mas se a igreja passar ou se a igreja não passar, o Senhor estará conosco e ponto. Aleluia! Santo Deus de misericórdia. Aleluia. A certeza é essa, que Deus está conosco em tempo e fora de tempo, fechados ou não fechados. Aleluia. Deus está conosco, Ele entra em todos os cômodos. Aleluia. Nós não precisamos sair à rua para encontrar Deus. Aleluia. Nós não precisamos sair na rua para encontrar Aleluia. Deus. Deus, Ele habita em nós e se manifesta através de nós. E ponto, irmãos. E ponto. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós ouvimos ontem sobre fé. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador. Ele dá presente para aqueles que o buscam. Deus, Ele é bom. Ele quer coisas boas. Ele quer coisas boas para nós. Os comentários estão vindo para mim, viu, irmãos? É que eu não estou olhando muito para eles, porque eu estou querendo que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você acalme em nome de Jesus. Tecle só, aleluia, amém, glória a Deus, só isso. Isso é suficiente, porque você aí na sua casa pode, junto comigo aqui, sentir a presença de Deus. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Eu creio que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, aleluia. Senhor, alcança esse coração, destrava essa mente, em nome do Senhor Jesus. Traz alegria do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome do Senhor Jesus, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Se você tiver que andar na sua casa e falar, Espírito Santo, obrigado por habitar aqui nesse lar, obrigado por habitar em mim. Espírito Santo, bota a mão na sua cabeça e fala, Espírito Santo, traz paz ao meu coração, traz à memória aquilo que dá esperança. Aleluia, Jesus. Oh, Santo Deus, Aleluia. Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor que eu tô lendo aqui, irmãos, a palavra do Senhor que eu tô lendo aqui fala no verso 25, 1 Coríntios 2, 25, ou melhor, 13, não é 25, 2:13, delas, ou seja, das palavras, aquilo que o Espírito Santo mostra para nós. Olha só, delas, das palavras, das promessas de Deus, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Olha só, vamos falar palavras inspiradas pelo Espírito. Irmãos, é sério o negócio aqui. Irmãos, é sério o negócio aqui. Irmãos, tem gente aqui nessa sala desesperado. Tem gente nessa sala angustiado. Irmãos, tem misericórdia, alcança essa vida. Ouve. Alcança essa vida. Precisamos quietinho aí, você me ouvindo, clamar. Orar. Nós estamos aqui aprendendo sobre oração. Aprendendo o que é oração. Irmãos, tem gente aqui precisando de um abraço do Senhor. Tem gente aflito, tem gente sozinho, tem gente solitário. Tem gente que ainda não se relacionou com esse Deus que você já se relacionou. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser usados não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do alto, ensinada pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia. Usando palavras do Espírito, no Espírito, para aquele que é espiritual e aquele que não tem ainda, não se move dentro dele. Espírito Santo, abre os olhos dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amor, o Alexandre Moraes está escrevendo assim, Daniel, ajuda a Simone no quê? Eu não estou entendendo. Porque eu entendo que eu estou ao vivo. Então, amém, em nome de Jesus, vamos continuar falando, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus é Deus de poder. Qualquer momento, uma palavra de Deus está sendo lançada para a sua vida. Por isso que nós temos que estar sintonizados, por isso que nós temos que estar envolvidos no Espírito, envolvidos numa mesma unidade, no mesmo propósito. Nós nos reunimos todos os dias à noite, não para ouvir a pastora Simone falar, não para ouvir o pastor Daniel falar, mas nós nos reunimos às 8 horas da noite para ser igreja. Para ouvir a sua voz, Espírito. Para ouvir a voz de Deus, para ser envolvido com o Espírito Santo, para aprender e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Eu sou igreja. Tem gente morrendo, tem gente morrendo. E tem gente morrendo não conhecendo o Senhor Jesus Cristo, não conhecendo uma eternidade. Tem gente morrendo em aflição, tem gente morrendo em agonia. É o Senhor, é o Senhor. Tem gente morrendo em agonia, irmãos. Tem gente morrendo em agonia. Tem gente morrendo em agonia. Tem médicos desesperados que não tem Deus.
Sabe, irmãos? Tem moradores de rua que estão perdidos. Sem alimento. Irmãos, Sem nós somos igreja. Nós somos igreja. Organismo vivo. Organismo vivo. Sabe o que é oração? É isso que eu estou falando com vocês. Nós estamos orando. Nós estamos orando, conversando com vocês, conversando com o Pai, sentindo a presença do Espírito Santo na unidade, todos juntos, todos no mesmo propósito. Olha o verso 14 de 1 Coríntios 2. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uhul! Oh, glória! Nós, Aleluia! porém, temos a mente de Cristo. Olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. E nós não vamos parar, porque Deus se move em nós. Nós não estamos de quarentena espiritual. Nós não estamos. As mensagens são antigas. Nós não estamos mais de quarentena. Essa quarentena é só física, mas não é espiritual. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. O tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Sabe, irmãos? E eu quero mesmo despertar eu e você para a gente ser bem maduro espiritual. Ser bem sério espiritual. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para chamar a atenção de ninguém. Eu só quero despertar mesmo para todos nós, para nós estarmos espirituais. Eu estou sentindo vocês interagindo comigo. Eu estou vendo vocês interagindo comigo. Eu sei que vocês são espirituais. Eu sei que vocês são maduros. Aleluia. Eu sei que a igreja que Deus nos fez para unir num tempo junto ali, nós caminhamos num propósito único. Eu sei. E as visitas, as pessoas. Eu sei. Deus é bom. Então agora nós vamos juntos e amanhã a gente continua, que eu vou parar porque tem muita coisa ainda para falar, mas amanhã a gente continua, se Deus permitir e Ele quer, eu creio que Ele quer. Vamos fazer uma oração focada. Primeiro nós vamos orar por nós. Porque você já viajou ou de avião ou de algum outro, não sei, mas geralmente quando você viaja de avião, tem lá as instruções para quando acontecer algum pane, mesmo com criança no avião. Primeiro você tem que colocar a máscara em você, adulto, para depois você colocar a máscara na criança. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque se você não colocar a máscara em você, você não vai saber socorrer a criança. É, Deus. Não é lindo isso que Deus deu pra gente agora? Deus é lindo. Deus lindo, glória a Deus. Por isso que nós temos que orar por nós em primeiro momento, para nos fortalecer. É, Jesus. A gente vai orar por nós, para trabalhar aqui dentro e ver o que precisa ser mudado. O convencimento da fé através do Espírito. O convencimento através da fé, né? No Espírito. Vamos orar por nós. Primeiro é por nós. Amém? Vamos lá. Eu estou quieta, em comunhão com vocês agora. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus, que se move dentro de mim, que se move dentro do meu irmão. Aleluia. Estamos aqui por um canal do Facebook. Eu talvez não conheça todos os meus irmãos que estão nos ouvindo, mas Espírito Santo de Deus,
nos fortalece. Que possamos crescer na tua presença. Sim. Que possamos crescer na intimidade. Que possamos crescer no conhecimento. Que possamos conhecer quem tu és na nossa vida. Revela-se a mim, aos meus irmãos. Mostra o teu propósito para mim, para os meus irmãos, para cada um que está ouvindo essa live. Senhor, os meus irmãos que estão nos quatro cantos dessa terra, que estão aí sendo levados pelo teu Espírito para falar do teu amor, para levantar o abatido, para levar uma palavra de ânimo. Os meus irmãos pastores que estão fazendo live, os meus irmãos, Pai Eterno, que estão louvando, os evangelistas, os que estão nos bastidores intercedendo. Senhor, quantos irmãos nos bastidores intercedendo, Senhor. Ah, Deus, obrigado pela igreja viva que se move nessa terra. Obrigada, Deus, por a igreja viva que se move, nada nos para, nada nos prende. A nossa boca, Senhor amado, está fluindo vida. E eu sei que eu não posso entrar no abraço do meu irmão. Eu não posso abraçá-lo, mas o Senhor pode. Eu não posso entrar na casa dele, mas o Senhor pode. Eu não posso entrar na mente, mas o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. O Senhor pode, o Senhor pode. Pai, fortalece os meus irmãos. Enche eles de ousadia, de autoridade, de intrepidez. Pai, dá sabedoria para eles controlar a mente. Sabe, Senhor, não dar muito crédito nas coisas que vêm na mente, mentirosas. Traz à memória deles o que o Senhor tem para eles. É paz, é alegria. O Senhor tem uma eternidade. Pai, o Senhor é tão bom, é tão bom. Pai, vai agora na mente desse meu irmão. Vai agora. Senhor, vai agora na mente desse meu irmão. Toda essa prisão de pensamento, de desespero. Em nome de... Ora por você, põe a mão assim na sua mente, ó. Ora por você. Em nome de Jesus, ora por você, minha irmã. Ora por você, meu irmão. Senhor, traz equilíbrio à minha mente. Vamos lá. Traz equilíbrio aos meus pensamentos. Senhor, que eu possa pensar nas coisas do alto. Que eu possa confiar no Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. Pai, dá noite de descanso para mim. Dá noite de descanso para mim. Ora por você. Dá, Senhor amado, pensamentos de paz. Dá estratégias. Me dá força. Força para chegar à tua palavra, ler a tua palavra, meditar na tua palavra, olhar para dentro de mim e ver o Senhor se movendo dentro de mim. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nome poderoso de Jesus. Senhor, cura essa mente. Cura essa mente, Pai. Traz o equilíbrio psíquico. Senhor, o equilíbrio psíquico dessa mente, muitas vezes neurótica. Em nome de Jesus. Vai lá na raiz, lá na profundeza, naquilo que está causando esse desconforto. Arranca, estabelece o equilíbrio, que haja elaboração em nós, Pai. Em nome de Jesus. Visita desde a cabeça até as plantas dos pés. Tira toda a dor de cabeça dos meus irmãos agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toda a dor de cabeça sai agora no nome de Jesus. Todo desespero sai agora no nome de Jesus. Todo desespero de Oricantarabalaás, doce Espírito. De alma, Senhor. Espírito Santo, se move dentro dessa casa agora. Se move nesse coração. Abraça este coração. Se move, Senhor. Coloca harmonia neste lar. Ah, lindo tu és, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus.
Vai de encontro aos nossos parentes. Vai de encontro aos nossos familiares. Vai de encontro, Senhor, aos pais, aos idosos. Senhor, eu te peço, Senhor, traz imunidade mais e mais. Dobra a imunidade desses idosos, Pai. E aqueles que são mais novos também, que têm, Senhor amado, alguma coisa que compromete. Diabetes, pressão alta. Senhor, problema, Senhor, nos ossos, autoimune. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, alcança a Raquel, que ela não está podendo entrar no Face. Eu não sei se ela conseguiu entrar ontem ou hoje. Que ela está, Senhor amado, de dieta, Senhor amado, emocional. Jesus, tem misericórdia da vida dela. Senhor, vai de encontro àquele que está com dor no estômago, que está com dor nas juntas, que está com dor na perna, cansaço mental, cansaço físico. Senhor, visita o pulmão dos meus irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai de encontro aos familiares, aos vizinhos, Pai, coloca aí uma injeção de ânimo nos meus irmãos. Dá sonhos bons, visita eles nos sonhos. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer por este momento. E a partir do momento, Senhor, que eles estiverem renovados, usa eles como canal de bênçãos. Usa eles, Pai, como canal de bênçãos. Usa eles como canal de bênção. Envia-os através do Face, através do Instagram, através, Senhor amado, de qualquer modo que eles forem orientados pelo Teu Espírito, Pai. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, quem Tu és para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus você tem autoridade para colocar a mão aí no seu irmão, na sua irmã, no seu parente dentro da sua casa e declarar vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a sua disposição. Em nome de Jesus, eu amo vocês. Orem por mim também. Orem pelos meus filhos. Orem pela minha mãe, que está sozinha em casa, fechada, sozinha. Eu não estou com a minha mãe. Vocês sabem que eu perdi meu pai há alguns meses. E a minha mãe está sem um companheiro lá. Mas ela está com um doce e amado Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus, por nós termos conseguido fazer essa live. Amém. A Selma que está ao vivo aí falou que hoje não ia cair. Em nome de Jesus, Selma. Amém. A Selma, minha prima? É. Isso mesmo, Selma. Você é uma intercessora. Intercede por nós, minha irmã. Eu sei que você está ligada no corpo. Vem cá se despedir dos irmãos. Se despedir? Vamos só esperar um minutinho pra gente se despedir, né, irmãos? Só falar assim. Assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada doce um consolação de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar só um tiquinho, um segundinho só. Um minutinho interagindo com eles um pouco. Ah lá, coraçãozinho. Será que esse povo ama a gente? Hã? Ama, né? Tem que amar. Se Deus manda amar até o inimigo, imagina o seu irmão. Muito mais, né? Amém, amados? Tenham uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite tranquila. Amém, Joyce. Entendendo que essa paz vem sobre as nossas vidas e nós entendemos. Eu sei que não, Camilinha. Nós entendemos aqui, nós entendemos o que é a oração. E uma coisa que ficou muito gravado é que para a gente conhecer um amigo e para a gente conversar com um amigo, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter intimidade, né? Que você venha ter intimidade com o doce e amado Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. É mesmo, Alexandre, moramos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, né? 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 pode cair à nossa direita, mas nós não seremos
atingidos em nome de Jesus. Intimidade diária, é isso aí, intimidade diária em nome de Jesus. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês. Estamos juntos, em nome de Jesus. Ó.